Falo aqui agora. Ah, não, tem que esperar. Eu que falo aqui agora, então, né? Bom, gente, boa tarde. Com muita alegria que estamos aqui uma vez mais e encerrando, né? Passou rápido. Tudo que é bom passa rápido. Foi muito legal aqui. Foram legais demais os nossos encontros. Hoje nós estamos com a finalização que se chama de Outros Afetos e de Recordações Familiares na Novíssima Ficção Portuguesa. Então, nós temos o Maurício Dutra Félix, nós temos o Renan Henrique Messias de Paulo, nós temos a Bianca Rosina Matia e nós temos a nossa Gabriela Silva, que trocou com o Gustavo de Mello. Fazendo a chamada aqui para ver se está todo mundo presente. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler só um poeminha rápido aqui da Adília, que eu amo de paixão, e eu sempre falo que vou ler no final, e eu nunca tenho tempo, porque a gente sempre passa um pouquinho, né? Então, esse poema eu acho que tem tudo a ver com os nossos momentos aqui. Vejam só. A biblioteca baralhada quero arrumar. Aqui quase tudo é desordem e eu quero ficar. Isto não é o convite à viagem, é o convite a ficar. Nem luxo, nem volúpia, inquietude, desordem por ordenar. Uma alma calma quero encontrar em mim e eu quero ficar para sempre aqui. Então, eu acho esse poema muito legal e ele representa muito do que está acontecendo aqui no nosso simpósio, né? A gente fica com vontade de ficar aqui para conversar, para discutir literatura portuguesa, bater papo com vocês e sempre dar horário e costumam expulsar a gente aqui, né? Eles colocam lá, olha, tem a salinha virtual do bate-papo. Então, enfim, é sinal de que está tudo funcionando muito bem, está sendo muito bom, né? Então, é isso. A felicidade foi a palavra de ordem aqui dos nossos encontros. Então, vamos iniciar hoje, neste momento, agora à tarde, com o Maurício Dutra Félix. Passo a palavra a ele, que vai apresentar para nós a comunicação, a construção das relações de Noé em Lisboa, Chão Sagrado, 2019, de Ana Bárbara Pedrosa. Maurício, é com você. Obrigado, André. Bom, peço licença por fazer a leitura do trabalho que eu escrevi. Primeiramente, uma boa tarde a todos e todas presentes. Meu nome é Maurício Dutra Félix e eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Estudos de Literatura da Universidade Federal de São Carlos. Tá todo mundo me escutando bem? O som tá bom? Certo. Bom, meu trabalho, denominado A Construção das Relações de Noé em Lisboa, Chão Sagrado, de Ana Bárbara Pedrosa, buscará analisar como as relações deste personagem, Noé, conformam-se com as estruturas sexuais definidas por René Girard, utilizadas como base para o estudo de Lance em seu ensaio, Além do Desejo, Literatura, Sexualidades e Ética. Eu usei, então, este livro como base. Sobre este trabalho, o professor doutor João César de Castro Rocha, professor de literatura comparada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, afirma, abre aspas, Lance articula uma reflexão de grande importância para a situação brasileira atual, atravessada por debates acerca da dificuldade de aceitação da diferença e, sobretudo, pela urgência de afirmar a tolerância em relação ao outro como um valor essencial para a convivência democrática na esfera pública. Fecha aspas, página 14. Para iniciar, faço um breve resumo de como as estruturas sexuais são definidas por Girard e incorporadas por Lance em seu estudo. Tal como nos ensina o autor de Além do Desejo,
Ressalto aqui que as sexualidades se constituem como entidades múltiplas e, apesar de tentar esboçar uma, entre aspas, regra, Lance chega mesmo a compreender que essa regra é inatingível, seja no campo das heterossexualidades, seja no das homossexualidades. É preciso salientar ainda que os estudos de Lance, em diálogo com o pensamento de Girard, defendem que, no campo das sexualidades, há sempre uma relação de um sujeito com um outro, intermediado por um terceiro agente. Assim, com base nessa tríade, as relações são definidas a partir de uma determinada rivalidade existente entre seus participantes. À medida que o grau dessa rivalidade cresce, torna-se cada vez mais difícil definir-se no campo da heterossexualidade ou da homossexualidade. Ora, para articular este tal pensamento sobre a tríade amorosa com algumas ocorrências na efabulação do romance de Ana Bárbara Pedrosa, é preciso retomarmos ao que Daniel Lance exemplifica em seu estudo. Num primeiro momento, há um tipo de relação denominada como grau zero de rivalidade. Ou seja, essa relação não depende de um terceiro, definido como rival, mas é caracterizada apenas como com um modelo. Nesse grau zero de rivalidade, há efetivamente uma relação entre sujeito e objeto, onde este é o centro das atenções e do desejo do primeiro. Assim, numa relação mútua, o objeto busca elevar seu sujeito a um grau determinado de modelo, para que assim de fato o conquiste. À medida, porém, que o sujeito se desenvolve, buscando se tornar modelo, o objeto também se eleva ao nível de superobjeto. E vale ressaltar que, segundo Lance, tal grau zero de rivalidade é encontrado tanto no campo das heterossexualidades quanto no das homossexualidades, a ponto de o autor denominar como uma relação de aprendizagem. No campo das homossexualidades, podemos utilizar como exemplo as relações pederásticas da Grécia Antiga, que ainda vigoram de maneira muito próxima em algumas sociedades, como os sâmbias. Nestes, afirma o autor que os homens mais velhos, guerreiros e caçadores já consagrados, selecionam os jovens para treiná-los na arte de caçar e guerrear. Para que o treinamento seja efetivo, esses jovens são afastados de seus vínculos com o sexo feminino e precisam conviver apenas com o seu tutor. Seguindo o movimento de rivalidade, temos então o que os estudiosos denominam de rivalidade mimética. Aqui surge o terceiro membro dessa tríade, o rival. Neste caso, a relação não é mais construída apenas com o sujeito e seu objeto de desejo, posto que agora existe um terceiro, um rival, que instiga o seu desejo pelo objeto e vai além, serve como modelo a ser superado. Portanto, é aqui que temos o aparecimento de fato dessa rivalidade. Para ilustrar esse tipo de rivalidade, Lance analisa a obra Pedro e João, de Guy Maupassant, publicado em 1982. No romance em questão, há o conflito entre esses dois irmãos, Pedro e João, cuja diferença de idade é de 5 anos, para a conquista do amor de sua mãe. As ações de uma personagem vão sendo definidas a partir das atitudes da outra. Segundo Lance, abre aspas, no desejo mimético não há aquele que é copiado e aquele que copia. O que ocorre é uma espécie de osmose em que um segue o outro e vice-versa, segundo aquele que tem a vantagem no momento. Fecha aspas, página 105. Esta, por sua vez, na rota de análise proposta por Daniel Lance, pode resultar em um grau de rivalidade máximo. Também para Girard, a relação entre sujeito, objeto, rival torna-se cada vez mais violenta a ponto de o próprio objeto desaparecer da relação, restando apenas a dualidade entre sujeito e rival. O objetivo agora não é conquistar um objeto de desejo mútuo, mas superar cada vez mais o outro que desafia. E é nesta vertente
que tanto para Girard quanto para Lance, é difícil definir se se trata do campo das heterossexualidades ou das homossexualidades. Isso porque, uma vez que no campo das heterossexualidades o objeto seria, no caso, a mulher, esta desaparece da relação, deixando apenas dois homens, um caracterizado como sujeito e outro como rival. Em uma tentativa de análise no campo das homossexualidades, Lance utiliza a teoria da homossexualidade desenvolvida por William Stickel. Nessa teoria, a homossexualidade é colocada como uma consequência dos exemplos e da aproximação do sujeito ainda criança. Segundo Stickel, uma criança que admirar mais sua mãe pode identificar-se com ela, tendo o mesmo desejo sexual, mas ao mesmo tempo, essa teoria afirma que caso uma criança rejeite o pai, pode ser que ela ainda busque em suas relações este pai. A teoria é controversa e o próprio Lance reconhece isso. Afinal, como dito anteriormente, as sexualidades são plurais, diversificadas e dificilmente universalizadas. Porém, o autor utiliza a abordagem de Stickel para ilustrar essa rivalidade máxima, onde o objeto de desejo desaparece e o que importa é a relação entre o sujeito, no caso da teoria, a criança, e o seu rival, a mãe com quem se identifica ou o pai que rejeita. Trazendo essa discussão para a leitura do primeiro romance da escritora portuguesa Ana Bárbara Pedrosa, Lisboa, Chão Sagrado, publicado em 2019, destaca a personagem de Noé, um brasileiro residente no Rio de Janeiro que conhece Eduarda, uma portuguesa vinda de Lisboa temporariamente a trabalho. Antes de encontrá-la, Noé é descrito como um personagem comum que vive de relações casuais e sexos rápidos. Mas é em Eduarda que Noé encontra seu maior impasse. Se é certo que a mulher desperta no brasileiro um desejo sexual comum, já habituado, aliás, a ter com outras mulheres, a diferença reside exatamente no fato de que ela não o corresponde. É perceptível, portanto, que o desejo de Noé é carnal e não amoroso, e que não é correspondido por Eduarda, tal como a cena narrada num passeio pela floresta da Tijuca e um banho de cachoeira deixa claro. Agora cito o romance, abre aspas. À saída, Eduarda curvou-se para pegar na roupa do chão e o que ele viu foi uma mulher de costas, cabeça para baixo, sem roupa, pronta para tudo, duas nádegas à espera, e finalmente o sangue descontrolou-se. Desceu, ergueu e, de pau feito, Noé apressou-se a vestir a bermuda. Edu não reparou em nada, nunca ouvia. Voltaram pelo mato e falaram da Mata Atlântica, bem no meio da cidade, bioma da selva tropical e maior floresta urbana do planeta. Ué, incrível, cara. Enquanto Noé pensava o que pensava sempre, mas mais daquela vez. O que minutos antes era uma mulher deusa portuguesa atlântica, tornara-se numa mulher a ser montada. Fecha aspas, página 30 e 31. Ora, essa falta de correspondência frustra a personagem masculina, deixando-o inquieto a ponto de, posteriormente, cruzar o oceano em busca dessa mulher que, em momento algum, esboçou algum gesto de corresponder. Somente em Lisboa, Noé descobre que Eduarda está enamorada e tem um caso com Mariana, uma jovem de 26 anos, ou seja, 24 anos mais jovem que a jornalista e escritora e 10 anos a menos que o brasileiro. A partir de então, perdão, a partir de então, inicia-se um jogo de rivalidade mimética entre Noé, Eduarda e Mariana, onde o homem faz o papel do sujeito, Eduarda de objeto e Mariana, por fim, de rival. Mesmo sem nunca ter tido contato com a jovem de 26 anos, Noé a via exatamente assim, como uma rival. Abre aspas. Como é que aquele homem careca, peixe fora de água, podia competir? Era um corpo mais jovem que o dele, uma cara mais bonita do que a dele, uma pele límpida e limpa, uma espantosa graça que Noé nunca teria, e aquele sorriso inteiro de Edu sempre que pensava nela.
e tentar pensar em Mariana não como adversária, mas como mulher, a ver se podia doer menos. E chegado à casa, pegava no pau, tentava mantê-lo rijo e gozar a pensar nela, mas nunca dava. O nojo era um combate, a dor vencia a ereção e não havia orgasmo para ninguém. Fecha aspas, página 49 e 50. Bom, durante todo o período da relação entre Eduardo e Mariana, essa rivalidade mimética é alimentada apenas por Noé. Após o término do casal, mais adiante na narrativa, essa rivalidade encontra em Mariana um terreno fértil. Afinal, a personagem não superara o término com Eduarda. Numa cena singular, as três personagens encontram-se em um restaurante argentino. Só que Eduarda janta com seu amigo Noé e Mariana está com Teresa. Abre aspas. Andaria mesmo a dar para aquele gajo tão sem músculo, tão sem cabelo, sem mamas, sem tesão? Estaria com ele, frente a frente, os dois sentados, olhos nos olhos, e depois ela de joelhos, madeira da mesa em cima. Que vômito! Tudo passava pela cabeça de Mariana. E o irônico era que tudo passava pela de Noé quase no mesmo instante. E as duas cabeças, tão distantes, tão iguais, cheias de peito, extrapolavam o sexo e de repente havia no argentino dois corpos em conflito com as chacinas que tinham dentro. Noé pensava: ela tem-me à frente e não me vê, nunca olhará para mim. E Mariana, ela nunca mais me terá à frente, não vou voltar a vê-la. E invejou-o sem saber que ele a invejava, e odiou-o sem saber que ele a odiava. Fecha aspas, páginas 152 e 153. Como o trecho acima exemplifica, a rivalidade psicológica entre Noé e Mariana, alimentada há mais tempo pelo brasileiro, faz com que, em outro momento, a personagem questione sua própria sexualidade. Afinal, se Eduardo poderia ser gay, por que ele próprio não? Também ele não poderia passar pela mesma experiência? Nessa ponderação, Noé vale-se de um aplicativo de relacionamentos onde conhece Matias, um homem trans cujos relacionamentos heterossexuais também se mostraram infrutíferos. Não à toa, a relação estabelecida entre as duas personagens se mostra ser a mais complexa em que Noé já se encontrou. Posto que, à medida que se conhecem e se aproximam, ambos, Noé e Matias, internalizam suas dúvidas. Matias tem receio do que uma relação com outro homem pode representar para si como um homem trans, enquanto Noé se apresenta incapaz de aceitar em si um desejo homoerótico, tal como constatado numa das cenas da trama, em que Noé declara, abre aspas, caraca, até quando sou gay, sou hétero. Fecha aspas, página 91. É possível observar uma rivalidade mimética, tal como apresentada por Girard e explicitada por Lance, agora no campo das homossexualidades. Isso fica acentuadamente claro quando ambos assistem o jogador Cristiano Ronaldo na televisão. Abre aspas. Cristiano Ronaldo apareceu de tronco nu na televisão e Matias olhou meio para o lado, para o conjunto de retas que marcara 2 gols antes do fim do jogo. Noé tentou afastar o pensamento e, como Matias, olhou para a televisão, levando desta vez o soco da humilhação. Matias colara naqueles 187 centímetros de músculo e pela primeira vez a rejeição do eu. Claro, pela segunda vez, perdão, a rejeição do eu. Claro, aquilo que era um homem, a um daqueles ninguém diria não. Daquele tanquinho, miúdo nenhum fugiria num beco. Matias olhou então em frente e viu Noé a olhar para a televisão, um gayzinho colado nas curvas de Ronaldo. Pensou o que qualquer um pensaria, aquele a que tu querias levar para a cama. Metias-lhe as mãos nos calções brancos e ias encontrar um pau que tem fama de ser grande. Menos homem do que nunca, mais gayzinho do que nunca, ao ver-se com um gayzinho, a olhar para um homem seminu, fingiu que nada vira, nada pensara. E Noé fez o mesmo. E os dois esconderam perante o outro as suas humilhações. Fecha aspas, página 80 e 81. Para Noé e Matias,
Cristiano Ronaldo passa a representar o rival, aquele que precisava ser superado para a conquista do objeto, o outro que estava exatamente na sua frente. Assim, o jogador português constitui a representação do homem perfeito, o ideal, possuía músculos, beleza e, principalmente para Matias, o órgão genital masculino. Somente no desfecho da trama, essa rivalidade mimética chega ao fim, quando Matias assiste Noé tendo relações sexuais com Dulcineia, outra personagem do romance. Nesse fim definitivo, há uma perda dos dois lados. Para Matias, uma nova tríade se forma em que ele, como sujeito dessa rivalidade, possui duplamente dois objetos e dois rivais. Noé é um objeto quando desejava ser para ele o que Dulcineia era, mas é também um rival, quando Matias desejava possuir Dulcineia da mesma maneira que Noé a possuía. Dulcineia é o objeto de desejo sexual de Matias, ao mesmo tempo em que representa esse rival para sua relação com Noé, alguém que ele não seria capaz de superar. Matias, portanto, pensa, abre aspas, Dulcineia comeu a Noé e tem a lata de vir pedir meu número. Ele não se enrolou comigo por causa dela, e a gaja ainda por cima safou-o quando podia ter ido para a cama comigo, fecha aspas, página 192. Bom, de maneira geral, é possível concluir então que todas as relações de Noé no romance Lisboa, Chão Sagrado, de 2019, de Ana Bárbara Pedrosa, são relações cuja rivalidade passa pela condição de mimética, ou seja, apenas uma representação de rivalidade. Ela de fato não existe senão na mente tanto de Noé quanto de Mariana e Matias. Ao final, Noé fica sem Eduarda, sem Matias e, simultaneamente, por sua predisposição para relacionamentos casuais, acaba também sem Dulcineia. Dessa forma, Noé constitui um caso de construção de personagem muito singular e instigante, posto que encarna e consolida a representação daquilo que o romance vem ilustrar. Uma sociedade volátil, instável e frágil, seja nas relações pessoais, seja nas redes sociais e afetivas. Bom, essa era a minha apresentação e estou aberto para receber comentários e críticas ao final. E obrigado. Nós que agradecemos, Maurício. Muito interessante o seu trabalho. Eu tenho algumas colocações a fazer, mas como você bem disse, vamos deixar para o final. Então, agora a gente passa a palavra para o Renan Henrique Messias de Paulo, que vai proferir a comunicação modo de vida e infância em Trás-os-Montes, de Tiago Patrício. Então, Renan, por favor. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui novamente, encontrar o Jorge, o André e a Gabriela, ainda que virtualmente, mas estou muito feliz de poder participar dessa discussão com vocês. Eu preparei uns slides aqui, eu vou ver se eu consigo abrir, porque aí eu acho que para mim fica melhor para eu conseguir identificar. Um segundo. Aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Sim. E ainda continua? Sim, tá aqui ainda. Sim. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu sou o Renan Messias, sou mestrando do Programa de Estudos de Literatura da UFSCar também, com a orientação do querido Jorge. E hoje eu vim trazer o livro aqui, o Trás-os-Montes, né? Então, o meu trabalho é sobre modo de vida e infância em Trás-os-Montes, de Tiago Patrício. Esse que foi um livro que eu tive a oportunidade de conhecer num dos cursos que o professor Jorge, junto com a professora Gabriela, na ocasião, apresentaram sobre os novos, né, os novíssimos da ficção portuguesa. Então vamos lá. Primeiramente, gente, eu vou acompanhar aqui, tá?
Então, Trás-os-Montes é o romance de estreia do escritor português Tiago Patrício, que passou a infância e adolescência ali na região de Trás-os-Montes, em Portugal. Essa passagem na região permitiu que o Tiago desenvolvesse uma obra recheada de vivências e características de um autor que só poderia ter experienciado para poder descrever com tamanha destreza os acontecimentos que se passam nessa narrativa. Então, Trás-os-Montes é, antes de tudo, um retrato da reprodução da infância numa aldeia da região. Região esta que é marcada pela simplicidade, que possui importantes cidades, mas também guarda diversas aldeias e um modo de vida especial, pautado pelo protagonismo da vida rural e simples. O Tiago Patrício ele transpõe um grupo de amigos que são vítimas de um ambiente de repulsão populacional, violência, misticismo e crueldade sobre o pano da ingenuidade da infância. Com uma trama que prende o leitor desde o princípio, que é denominado o primeiro capítulo, Trás-os-Montes encara as adversidades da dureza e da infância num cenário agrário. E isso fez com que ele ganhasse, né, o prêmio Agostina Bessa Luiz em 2011, que o segundo júri, né, julga ali como as qualidades da escrita reportadas a dureza de um universo infantil numa aldeia de Trás-os-Montes e a maneira como o estilo narrativo encontra uma sugestiva economia na expressão e comportamentos das personagens. Então nós vamos acompanhar essas personagens, sobretudo as crianças, né, e como elas replicam o próprio modo de vida que elas são ensinadas no âmbito do nível privado, né, das famílias, enfim. Então, um dos principais teóricos que eu acabo utilizando para desenvolver esse trabalho é o sociólogo José de Souza Martins. Então, ele vai descrever em A Sociabilidade do Homem Simples que o modo de vida do sujeito simples à frente das adversidades da vida, sendo que nessa adversidade, né, que as personagens vão enfrentar, a trama surge e desenrola, cabendo ao sujeito simples, esse que podemos julgar, por exemplo, como os camponeses, né, que eles lidam e produzem e reproduzem os costumes que eles pegam, né, de herança em herança, e de cada vez, né, com suas famílias. Então ele vai escrever: nessa diversidade, a questão é saber como a história rompe a vida de todo dia, como, no tempo miúdo da vida cotidiana, travando o embate sem certeza nem clareza pelas conquistas fundamentais do gênero humano, por aquilo que liberta o homem das múltiplas misérias que o fazem pobre de tudo, das condições adequadas da vida, do tempo para si e para os seus, da liberdade, da imaginação, de prazer no trabalho, da criatividade, da alegria e de festa, da compreensão ativa do seu lar na construção social da realidade. Uma vida que, além do mais, tudo parece falso e falsificado, mesmo a esperança, porque só o fastio do medo parecem autênticos. Então, essa atmosfera ali, um tanto quanto pesada, né, que as próprias personagens vão reverberar, é essa atmosfera que nós vamos encontrar, né, um tanto quanto sombria, né? Mesmo que a infância, quando a gente pensa em infância, essa atmosfera pesada, ela não aparece na nossa primeira memória, né? Enfim. Então, Tiago Patrício, ele consegue, na verdade, ir no ínfimo, comum e na pitoresca vida dos aldeões para desenvolver uma grande história. E aí o José de Souza Martins vai falar que o relevante está também no ínfimo, é na vida cotidiana que a história que se desvenda ou se oculta. Então, a reprodução dos modos de vida do ser interiorano e rural é muito bem explorada no romance, sobretudo no que se diz de respeito às marcas sobressalentes como a educação rígida, a religião, o constante fascínio e as reminiscências do êxodo e da violência. No livro, acompanhamos Teodoro, Raquel, Oscar e Edgar com suas peripécias numa aldeia em Trás-os-Montes. O primeiro aspecto que rege o tom da obra se dá na descrição da aldeia, que tem o formato de uma cruz gamada, portanto, uma suástica. Seria essa marca associada ao clima nada receptivo e à falta da evolução da aldeia, que justificam os atos dos personagens principais. Então, essa marca, nesse formato ali, talvez já seria uma sugestão de como que a reprodução da vida ali acontece, né? Então, eu vou passar aqui para a gente ver. Aqui. Vista do alto da serra, a aldeia de Teodoro tinha uma forma de T, a mesma letra inicial do nome do povoado e de seu nome. Por isso, as comparações que ele fazia sobre certos acontecimentos na aldeia nunca preocuparam o suficiente a família da professora. Nem mesmo durante a última semana de aulas, depois de ter dito aos avós: lá de cima, o esqueleto das ruas e das casas da aldeia fazem lembrar uma cruz gramada, tão perfeitinha
que até mete medo. As duas serras ao longe sustentavam o planalto, cada uma com 2 pares de montanhas em que acentuavam a simetria, e mais de perto, as parelhas de burros que o avô levava para as lavras ou terrenos ou os óculos que a mãe usava para ler. Sempre tinham feito parte do cotidiano de Teodoro. Então, essa pacata, rudimentar e pequena aldeia guarda também o instinto das perversidades cotidianas. E aí tem uma outra passagem na página 30 que vai falar: mas uma aldeia perde rapidamente a novidade, especialmente quando se aprende de cor o nome das ruas ou os números das portas. Por isso, foi natural que alguma perversidade nascesse naquele excesso de imobilidade à sua volta. Então, pensa bem, se a gente vive num contexto muito pequeno, de uma aldeia, né, de uma vila, enfim, uma cidade muito pequena, a própria replicação do cotidiano daquelas personagens vai acabando se tornando enfadonho, né? Então, isso dá lugar também às perversidades, as crianças vão pintar e bordar naquele contexto, e também é muito misticismo, né? Muita religiosidade, e isso que marca muito para mim, né? Nesse contexto dessa obra que é genial. Então, aqui nós temos crianças que matam animais, agridem-se e fazem perversidades sem pestanejar ou caírem no senso crítico sobre seus próprios atos, como é o caso do miúdo que foi aprisionado numa alcova. Enfim, para mim é uma clara ali, me lembrou muito, por exemplo, do Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles, que é muito parecido, né, essa perversidade ali de aprisionar numa alcova uma criança. Enfim, apesar de ser uma criança atenciosa, inteligente e metódica, Teodoro se expressa como um garoto que não lida bem com seus sentimentos. Tampouco sabe se comunicar, perdendo em todo o romance a dialética do ato e do pecado. Teodoro sofre com a partida do pai para o exterior e sonha sempre com o momento da sua própria partida. Isso lembra muito, né, dessa questão da repulsão populacional. Já Raquel é a única menina do grupo que, por sua vez, tem desvantagens em relação aos amigos pelo simples fato de ser mulher. Então ela carrega esse peso social do gênero aí que vai meio que deixar ela de lado, né? Mas mesmo assim ela se impõe e é um movimento de resistência dentro do pequeno grupo dos garotos. Oscar é gêmeo da Raquel e objeto de admiração dos amigos por ser rico. O rico garoto os atrai pelo interesse e pelos bens materiais que tem e que destoam do restante da população da aldeia. Além disso, tanto o garoto quanto Raquel são órfãos de pai. E aí tem uma passagem que eu vou falar do Oscar, está aqui na próxima página. Não coloquei aqui. Só vou passar então aqui para o Edgar, que o Edgar ele é uma das figuras muito marcantes também, né? No sentido que ele é vítima da violência da família, redigida por uma educação ali marcada pelos murros, né? Então a crueldade do garoto pode ser entendida talvez pelo reflexo de sua criação sob a cultura do ódio. Além de tudo, Edgar serve como aparato para a tristeza e a incapacidade do pai em lidar com a partida da mulher. Então a mulher ela abandona o Edgar e o próprio homem, né, o pai do Edgar, e isso ele vai ficar sozinho, né? Então, como ele lida com essa frustração? Dando murros na criança, né? Então, Edgar nunca contava, mas Oscar e Teodoro sabiam que ele levava tanta porrada do pai que chegava a ficar de cama. O pai costumava marcar o dia, às vezes com uma semana de antecedência, normalmente às quintas ou sexta-feiras depois da escola, para lhe dar tempo de recuperar até segunda-feira seguinte. A mãe de Edgar também lhe batia, mas sempre na rua, à frente de toda a gente, quando se cruzava com ele e o corria pontapé até a casa. Depois de a mãe de Edgar fugir com outro homem, o pai pôde concentrar-se melhor no filho. Mostrava-lhe como tinha sempre razão e batia-lhe especialmente quando não tinha motivos. Especialmente nessas alturas que se devem dar os maiores açoites. Isso é educação. Quando se bate para reagir a uma desobediência, isso demonstra falta de autoridade. E eu quero que meu filho seja bem educado. Tem uma passagem do pai dele, né? E aqui tem uma outra passagem de violência, né? A mãe agarrou Edgar pelos cabelos, deitou-no ao chão e começou a dar-lhe pontapés nas costas e na cabeça. Ficaram todos parados a ver. Alguns voltaram a subir para o mesmo lugar no muro onde estavam quando o boi andava à solta. Teodoro ficou onde estava, ao lado de Oscar, que dizia: ela tem-lhe tanto ódio que um dia é capaz de matar. Então, essa marca, né, que vai reverberar em todo o contexto da obra, né? Então, quais são essas marcas dessa infância, gente? Essa marca da violência, tá?
Então, aqui, a lógica da reprodução das relações sociais se baseia no acúmulo de violência que essas crianças sempre conviveram, soma-se ainda nas ausências e fugas dos entes queridos. Uma vez que a aldeia é um centro de repulsão populacional, toda a comunidade sonha algum dia com o êxodo, né? Então, com essa saída ali. Trás-os-Montes é uma obra rica que, embora retrato simples, evidencia que, mesmo tratando-se de um ambiente rural e aparentemente pacato, a cultura do ódio se perde da dureza humana, e a dureza humana, ou melhor, pode ganhar os holofotes, né? E aí, no desfecho do livro, a gente tem a morte da bisavó de Teodoro. Então, é simplesmente essa morte, né, inesperada, porque é muito trágica. Então, apesar de que temos como justificativas os meios e todas as ações do menino e de seus amigos até o dado momento, para justificar toda essa violência, tá? Então, o sentimento, né? Então, a avó dele vai acabar morrendo, ela vai morrer na boca de alguns cachorros, né? Que vão morder ela, assim, vai dilacerar ela perto do menino. E aí nós temos essa novamente uma dialética que o Teodoro vai carregar durante a sua vida, né? Porque vai carregar essas marcas de sangue. Então, essa duplicidade entre o pecado e a crueldade. Então, uma criança, ela é cruel e ela carrega esse pecado. Então tem uma passagem que vai falar assim: Teodoro não se deixou apanhar só quando estava a sós com a mãe. Depois de ter sido interrogado pelos guardas, é que lhe disse: Por que é que não me matasse quando ainda era pequeno, logo a seguir o batizado, depois de limpo do pecado original? Por que, por que é que não me deixaste afogar no banho, me deixaste cair pelas escadas abaixo? Por quê? Se a salvação estava ali tão perto, a entrada direta para o céu, para o grupo dos anjos, tinha medo da tua perdição, do teu pecado? Olha agora para ti e para mim, perdidos para nada mais e sem remédios. E nessa marca de sangue, né, e culpa o persegue ali até o final da sua vida. Então, a família começava a desfazer-se na boca dos cães desalmados pela ausência dos pastores e do miúdo, que ele tinha ajudado a encarcerar com vida, do outro lado do muro. Teodoro via ali o sinal de sua própria morte. Haveria de ter uma vida atormentada pela dúvida quando chegaria a vingança pelas pequenas coisas que tinha provocado. Teodoro preparava-se para saltar a figueira e começar a correr, mas sentia que os cães haveriam de voltar mais vezes, noutros lugares, noutras raças, e que haveriam de perseguir seu cheiro à morte até o fim. Então ele se sente impotente, né, de tentar salvar a bisavó ali, que também já estava muito debilitada, muito velhinha, enfim, e ele vê a própria morte da bisavó, que é, assim, muito pesado, né? Só para terminar aqui, né? Então, ao ler Trás-os-Montes, percebe-se uma obra com um olhar regional, que trata da vida e trata da vida de como aqueles aldeões vivem em seu cotidiano. Soma-se ainda o misticismo, a cultura singular, a ruralidade e a simplória vida. Todas essas características são contrapontos daquilo que o genial, né, teórico português Miguel Real ele vai falar sobre o cosmopolitismo. Essa parte do cosmopolitismo eu coloquei aqui para frente, tá? Aí eu já volto ali. Sendo essa marca uma importante identidade dos romances portugueses contemporâneos. Então ele vai dizer que, nesse sentido, a superior característica da nova narrativa portuguesa do século XXI consiste justamente no cosmopolitismo, ou, dito de outro modo, os romances não são escritos exclusivamente para o público português com fundamento na realidade regional portuguesa, mas, diferentemente, ao contrário do antigo paroquialismo animador do romance português da década de 50, preso quase em exclusivo a ambientes nacionais e a um homem nacional, destinam-se a um público universal e a um leitor único, mundial, ecumênico. Então, por quê, gente? Porque a gente está falando de um livro que ele tem muitas características regionais, mas que, ao mesmo tempo, dialoga de forma universal. E isso é uma das grandes marcas da nova literatura portuguesa, né? A literatura portuguesa contemporânea. E depois, só para a gente terminar, né, tem uma passagem que eu gosto muito da professora Gabriela, que ela traz no artigo dela, que ela fala justamente da produção dos livros, dos romances portugueses contemporâneos e essa transformação da identidade do sujeito português. E aí ela vai falar, né, que Tiago Patrício, ele converge no que a Gabriela Silva diz, que vai retratar dessa nova literatura portuguesa como obras que retratam a memória e a transformação do sujeito português ao longo da história. Então ela diz: perceber as transformações que acontecem na literatura produzida em Portugal contemporaneamente é dispor-se a entender as modificações que avançam sobre o homem português e sua cultura. As relações históricas não se esgotam,
mas se modificam, alteram-se e expõem ao leitor um novo sujeito, com uma nova disposição anímica que vai além do espaço territorial que habita. A literatura tem a potencialidade de ser memória cultural, de funcionar como rastro que permite a identificação de formas de pensar e de viver dos homens de diferentes épocas, assim como a sua reflexão sobre o mundo. Ela é experiência e permanência por relatar, ou ainda, promover uma leitura de determinados pontos de vista sobre a história, sobre o homem e a sua relação com o tempo, identidade e cultura. Então, é uma marca muito marcante, né? Marca marcante é ótimo, é uma marca muito potente dessa nova literatura. Então, só para concluir, né, as considerações finais, Trás-os-Montes é um livro potente em que a infância é violada pelas marcas de uma cultura violenta e opressora, mas que transmite àqueles que são de fora uma cultura rústica e ingênua. Tiago Patrício concebe uma obra na qual as crianças que, segundo a lógica e a dinâmica da própria aldeia transmontiana, estão à margem do respeito e da voz. E aí eu gosto muito, né, que ele vai, que quando a gente fala dessas crianças e dessa sociedade que está à margem, me lembra muito da Linda Hutton, né, que ela vai falar da poética pós-moderna. Então, trazer a infância e refletir a transmissão de costumes, valores e cultura é uma das marcas imprescindíveis dessa literatura, que muito tem contribuído no repensar da sociedade e da identidade portuguesa ao longo da história. Destacar o diverso, refletir as desigualdades e articular os diferentes à luz de suas especificidades é reconhecer e contribuir para que as diferenças sejam reconhecidas e respeitadas. Então, segundo a Linda Hutton, a arte contraditória do pós-modernismo ainda estabelece essa ordem, mas depois a utiliza para desmistificar os nossos processos cotidianos de estruturação do caos, de concessão ou atribuição do significado. Ali na página 24, né? Esse caos e a desordem é muito bem notado ao compreendermos aquela sociedade de Trás-os-Montes e todo o misticismo e a violência e as vivências das crianças que protagonizam o romance, né? Então, só para a gente continuar, só para eu terminar, né? Em guisa de conclusão, Trás-os-Montes é uma obra que privilegia as personagens infantis e que busca compreender a cultura e a identidade de sujeitos numa aldeia da região de Trás-os-Montes. Apesar de retratar a vida simples das personagens, o romance de Tiago Patrício tem muito a dizer e repercutir. Ademais, representa mais uma das seletas obras potentes da nova ficção portuguesa. E aqui, só para a gente entender, né, eu uso muito o conceito que a Marta Inês, uma geógrafa, vai trazer sobre o modo de vida. Então, qual que é essa herança e essa cultura, né? A herança cultural e moral que essas crianças vão levar para a possível vida adulta delas, né? Então, o modo de vida corresponde a um conjunto de práticas cotidianas desenvolvidas por um determinado grupo social e decorrentes de sua história, da posição que ocupa na sociedade envolvente e da forma específica que assegura sua reprodução social. Corresponde à forma de um determinado grupo social de manifestar ali a sua vida, né? Então, é nesse sentido aí que eu termino a minha apresentação aqui, um pouquinho das minhas referências. Muito obrigado a todos, também estou disposto e aguardando os comentários. Muito obrigado, Renan. Depois da menção ao Cristiano Ronaldo aí que o Maurício fez, então a gente abraça a metáfora futebolística. Aí eu vou dizer para a Gabriela. Gabriela, está 2-0 para você, né? 2 citações aí em trabalhos. Ganhou o dia. Hoje é o dia da Gabriela, pelo amor de Deus. O coração, ele sempre acelera, né? Quando eu ouço meu nome, o Renan, o Flávio, me fizeram hoje, sim, dar uma aquecida no coração. Justamente. Muito bom. Bom, enfim, sem mais delongas, passamos agora para a Bianca Rosina Matia. Ela vai apresentar para nós a comunicação intitulada No Livro de Contabilidade, os versos que contam a vida, uma leitura de Princípio de Karenina, de Afonso Cruz. Por favor, Bianca. Seu áudio está desligado, Bianca. André, antes da Bianca começar, eu também tenho que fazer uma saudação à Bianca, que está comigo, conosco agora, né, que nós somos um grupo, né,
desde o primeiro simpósio sobre o tema. Então, eu acompanho também o trabalho da Bianca como mestranda, como doutoranda, os artigos, as produções. Ela e a Maria Catarina fazem parte desse grupo de pesquisadores que eu venho acompanhando ao longo da trajetória. Eu estou lembrando da Bianca, ano passado a gente estava junto, né, Bianca? A Gabriela coordenou, né, Gabriela? E a Bianca, eu estava lá em Gramado, né? Apresentei rapidinho, fui embora, mas eu lembro da Bianca. Isso, e agora ela está junto conosco, capitaneada pelo Jorge também, olha aí. Então, somos um grupo muito, muito fiel às suas leituras. A gente não está conseguindo ouvir a Bianca, ela está sem o áudio. Que pena. Está aparecendo o microfone como ligado, né? Mas o som dela não sai para gente. Por que será, hein? Tem fone, Bianca, de repente coloca o fone. Bianca. Entra e sai de novo, Bianca, melhor que tu fazes. Que às vezes Ela acontece. estava com fone, gente. Ela estava com fone e estava assim. Bom, a gente pode tentar passar a palavra para a Gabriela e depois a gente volta com a Bianca, né? O que você acha, Gabi? Por mim, tudo bem, Bianca. Por ti, querido. Só para ela ver se consegue resolver ali, né? Problema técnico. Então, pessoal, vamos ouvir agora a nossa querida professora Gabriela Silva, a nossa professora mais referenciada aí da Abralic. Então, vamos lá, ela vai proferir para nós agora. Estou procurando aqui o seu trabalho. Caramba, perdão, Gabi. Porque você trocou com... achei. Labirintos da Novíssima Ficção Portuguesa. Olha o título do trabalho da Gabriela. O título já é um título assim que, caramba, já desperta a nossa curiosidade total, né? Então, por favor, Gabriela Silva, passamos a palavra a você. Obrigada, André. Obrigada, Jorge. É um prazer poder apresentar esse trabalho, ele é uma segunda parte, na verdade, ele é a segunda parte da segunda parte do meu trabalho sobre... Oi? Deu certo. Tá. Não, mas pode ir, desculpa, eu estava só testando. Tu queres apresentar agora, Bianca? Eu volto depois. Para mim é indiferente, é só porque eu fui fazer o teste bem no meio da sua fala, desculpa. Não tem problema. Tá, então eu vou continuar aqui. Tá? Então, é uma alegria muito grande ver, eu comento isso, eu era muito solitária, a Bianca deve lembrar, e a Maria Catarina, que não está aqui, está em viagem, elas devem lembrar que eu sempre estava sozinha, né, quando falava de novíssima ficção portuguesa, e aí eu comecei a ter mais pessoas participando dos simpósios, depois veio a Ilse, a Tainara, a professora Eliana, não é? Que sempre participaram, a professora Inara também. E em 2017 eu encontrei o professor Jorge, né? E desde então nós temos trocado algumas ideias, até que, fundamentalmente, estabelecemos um laço de trabalho e também afetivo, né? O Jorge, ele não é só um grande professor, ele é um excelente amigo, uma pessoa extremamente afetuosa, corajosa, não é? E que faz um trabalho exemplar. Então, esse texto, Jorge, querido, eu dedico para você. E ainda, o meu texto ainda é o rascunho de um sonho, que eu dedico ao amigo e mestre Jorge Valentim, alma onde encontro irmandade e confiança. Então, essa é a minha dedicatória para você, né? E ouvir as referências ao meu texto primeiro me dá uma alegria muito grande. Então, esse texto, que eu já comecei um outro evento, a escritura desse artigo maior, né, que é um outro artigo sobre a novíssima ficção,
essa aqui é uma das partes desse texto. O resto é sombra de árvores alheias, Jorge, não é? A frase do Alberto Caeiro, a gente sabe que faz muito sentido. O resto é sombra de árvores alheias, diz-nos os versos de Alberto Caeiro. O que esse verso tem a ver com a novíssima ficção portuguesa e a proposição de um labirinto? Para começarmos a nossa conversa sobre o tema, é necessário que entendamos a ideia de sombra que aparece nos versos heteronímicos. A sombra nada mais é que a presença de outro sobre algo ou alguém. Para Caeiro, mestre sensacionista, o importante é a própria existência e a experiência de viver todas as sensações e seus efeitos. Ora, se estamos falando de sensações, onde se enquadra ou se encaixa a ideia de novíssima ficção portuguesa? Toda a literatura é palimpsesto, é sombra. Ela é habitada pelo espírito de outras obras, pela ideia de que em algum momento existem elementos de semelhança e proximidade com um cânone pré-determinado, ou ainda o autor coexiste com uma história literária que precede. Ao pensarmos a novíssima ficção portuguesa, estamos a discutir uma literatura que é herdeira de uma série de propriedades de formação, que tem ao longo dos séculos se mantendo com temas recorrentes nas produções da literatura portuguesa. É o que nos diz Eduardo Lourenço, ao lembrar que a literatura portuguesa é construída sob égide do saudosismo e da melancolia. Em seu reconhecido texto, Uma Literatura Desenvolta, ou Os Filhos de Álvaro de Campos, Lourenço coloca-nos uma ideia fulcral para entendermos os conceitos que estamos aqui, especificamente hoje, concentrando como objeto essencial para a compreensão dessa literatura. Lourenço aponta para a relação entre a realidade e a ausência de nós a nós mesmos, que irá incidir sobre o modo como os escritores e leitores vão relacionar o texto literário e a realidade sobre a qual ele se projeta. Lembremos-nos que Lourenço fala-nos sobre a literatura portuguesa sobre a literatura do breve século XX português. Caminhamos, portanto, agora para a entrada do labirinto dessa ficção e nos depararmos com a primeira sombra. Cito: a nova literatura é uma enorme parábola dessa ausência. Pode efetivamente mascarar-se sob formas aceitáveis e até fascinantes. Ela é a nossa verdadeira vida. Escrevendo-a tal qual é, essa literatura adere à realidade portuguesa e a ela só, com uma propriedade e uma força a que não estávamos habituados. Sem contestação possível, somos nós todos quem fala nesses livros, quem aí vive. Eles são um só, nos exprimindo positivamente, num luxo de detalhes raro, a não inserção num projeto coletivo, a fuga estelar da realidade portuguesa, o seu fantástico e satisfeito irrealismo social, a convicção subterrânea e já triunfante. Fecho citação. Afinal, Eduardo Lourenço aponta-nos para a caracterização dessa literatura portuguesa a partir dos elementos da contestação e revisitação de uma mitologia já elaborada e reelaborada pelos escritores portugueses e reconhecida pelos leitores. Portugal desdobra-se sobre si mesmo, a discutir incessantemente sua história, seja desejando que revoluções aconteçam, promovendo a revolução ou recolocando os sujeitos na história a buscar os espaços da história para entender a revolução que se passou. Não existe uma literatura que não revisite sua própria história, que não acompanhe o devir do tempo. O que nos permite entender ou buscar o entendimento de que a literatura portuguesa não se debruça de maneira única sobre o tempo português, mas após o século XX ela experimenta uma nova perspectiva, a parte de todo o conhecimento histórico que já há alguns séculos tem sido a sombra dessas árvores que não são totalmente alheias, mas que já há muito tempo projetam sua imagem sobre o futuro. Passamos pelo início do labirinto e escolhemos ir para um lado ou para o outro. Tomemos o caminho da legitimação.
Silvina Rodrigues Lopes, em A Legitimação da Literatura, propõe, cito, na determinação da identidade cultural de um povo, através da constituição de um arquivo, de uma memória sólida, a literatura parte já necessariamente da defesa da universalidade, na medida em que ela constitui um devir, um movimento de totalização. Não existe memória em si, mas a atualização ou revitalização da memória, ou seja, aquilo que torna a memória possível é um progresso no sentido do universal. A constituição de uma memória cultural seria, assim, ao mesmo tempo, a perda de toda a memória enquanto relação com a singularidade de um aqui e agora constitutivo da historicidade. Fecha a citação. Essa legitimação da qual a literatura muitas e quase na maioria das vezes é associada de forma particular, refere-se à própria história, não somente no que tange à representação dos temas na diegese, mas na ideia de formação de um cânone e de uma geração literária, pois é direta a associação com o momento de produção de um texto, sua recepção e o que ele apresenta como momento que recorta como objeto. João Barrento, em A Chama e as Cinzas, coloca-nos que, cito, a literatura que se fez em Portugal entre a Revolução e a viragem do século é uma literatura intrinsecamente realista, que, apetrechada com uma consciência aguda e crítica da sociedade, da linguagem, faz de nós, da história, matéria sua, e faz dos nós da história matéria sua, e tece com fios finos uma densa rede de significações. Esse trabalho nasceu desde 74, e a grande tapeçaria que podemos ler hoje, quem podemos ler hoje as oscilações da história, da sociedade e de formas diversas de identidade. Fecha a citação. Barrento associa, portanto, a literatura portuguesa à história. Porém, cabe-nos outra interrogação entre tantas. Não é a literatura sempre relacionada à história? Mesmo quando não estamos colocando-a como ponto central da diegese, não é ela ainda assim tanto quanto desvio ou luz? Para construir a novíssima ficção portuguesa, não se precisou pensar a partir de uma leitura universalizante? E o que a legitima como tal? Cabe-nos entender que o romance produzido pela novíssima ficção portuguesa abrange o que Miguel Real e outros críticos vão referenciar como cosmopolitismo. Não uma variante como uma feira de objetos do mundo todo, mas uma forma de compreensão do sujeito português que o coloca também no centro de atenção e, todavia, ainda associado à história, pois o sujeito português rompe com determinados laços identitários até então estabelecidos e fortalecidos pela voragem histórica. Afastamo-nos um pouco mais da sombra das árvores alheias e adentramos mais ainda no labirinto. Há mais corredores para que possamos seguir. Escolho o da multiplicidade na construção dos romances e encontro 3 diferentes perspectivas: Patrícia Portela, Afonso Cruz e João Tordo. Tomemos esses nomes como expoentes dessa literatura do século XXI, ao lado de tantos outros. Claro, mas aqui permitimos-nos esse recorte. O que nos apresenta Patrícia Portela em suas narrativas? Por exemplo, em Os Dias Úteis, não temos o cotidiano demasiado entediante e repleto de um desejo de mudança que corresponde ao perfil de tantas outras figuras na história da literatura contemporânea? Temos uma personagem que não precisa necessariamente de um laço identitário com Portugal, mas que é resultado do engendramento de uma autora portuguesa, que compõe o painel das vozes contemporâneas. Reside no seu texto uma série de elementos que permitem ao leitor a elaboração de um pensamento sobre a experiência da vida contemporânea, o sufocamento pelo trabalho, o desejo de liberdade. Ao mesmo tempo, Patrícia Portela contempla-nos com a coleção privada de Acácio Nobre, um sujeito que, sendo contemporâneo de Fernando Pessoa, emerge da história portuguesa, onde esteve sempre obscurecido e censurado pela sua verve inovadora e audaciosa.
Afonso Cruz, por sua vez, é também uma referência constante e indissociável da literatura cosmopolita do século XXI português. Suas obras, muitas com um fio condutor que enuncia personagens e situações recorrentes, apontam para um descentramento histórico. Ao dizer descentramento histórico, volto às sombras alheias. É preciso estar ligado a alguma história de algum momento ou espaço. É preciso estar no mundo. Mesmo uma distopia prescinde de uma relação espaço-tempo. Ficamos, portanto, em ambientes plurais e múltiplos. Outros países, outros recortes, outras guerras e revoluções, que resultam na construção de sujeitos que excedem os arquétipos e as histórias míticas e enciclopédicas e transformam de maneira poética uma realidade que é resultado do corroer do tempo no mundo. Amores e sofrimentos que se coadunam com o sentimento de pertença ou desencontro. Pais e filhos, amantes, gerações, pintores e escritores se perdem no vão desse tempo, entre guerras e livros. Conforme nos diz Miguel Real, cito, nos seus livros, não se trata da descrição da realidade social ou individual, mas de instaurar o elemento transfigurador entre o olhar que vê, a memória que perdura e a caneta que escreve. A cultura ou a vivência pessoal de uma experiência estética universal e cristalizada na memória em forma de livros e sentenças filosóficas, se recria ou transfigura em forma de texto. Fecho citação. Da mesma forma, João Tordo apresenta-nos o exercício do deslocamento por lugares sem nome, mas que revelam em suas personagens uma grande carga sentimental imensa, que vivem intensamente situações de abandono, desenraizamento, abandono existencial, vazio ontológico, entre outros sentimentos que Miguel Real aponta ao descrever a literatura de Tordo. Também anunciamos nós, medo, solidão, luto, sentimentos amorosos contraditórios e o próprio e inesgotável ato da escrita. Há apagamentos, mortes e desejos obliterados pelos caminhos de um tempo do século XX e para além do século XX. Chegamos, por fim, ao meio do labirinto. Para seguir, precisamos pensar em algo depois da legitimação. Precisamos pensar sobre o próprio fazer literário e a vontade mimética da qual nos fala Aristóteles, o velho Aristóteles, o atemporal Aristóteles. Orhan Pamuk explica-nos os tipos de escritores, baseado na ideia de Schiller, poeta alemão. Há escritores ingênuos e sentimentais, que respectivamente escrevem sem pensar no efeito a causar no leitor, e os que pensam e articulam questões estéticas. Afinal, estamos aqui, nos desvios e vãos deste labirinto de sombras, construído desde o tempo arcaico, ou estamos andando sobre um labirinto em ruínas, cujas paredes nos deixam apenas imagens a serem mapeadas? Diz-nos Miguel Real. Eu pego o livro porque o Word fez o favor de apagar minha citação. Cito: a novidade literária que atravessa as obras dos autores que se iniciaram no romance a partir do ano 2000, reside na existência de uma imensa pluralidade de gêneros, temas, estilos, que, desprovidos de uma unidade interna, consistente por si, só podem ser agrupados segundo um conceito externo, de todos aglutinador, cosmopolitismo. Como acima justificamos. Para esta novíssima geração literária, não só há temas tabus, não há temas tabus, como tudo vale literariamente. Todas as ideias, todas as histórias, todos os fatos, desde que resulte num texto esteticamente belo. Fecho citação. Não é necessário ser português, então, para fazer parte da novíssima ficção portuguesa? Sim, é uma questão de identidade, mas, sobretudo, de posicionamento. Esses sujeitos todos alicerçam sua escrita na premissa de que existe uma afirmação dessa identidade portuguesa do século XXI, que podemos associar à universalidade.
há uma intensa relação entre o que é pretendido como objeto estético e o que é trabalhado como tema de forma sensível em cada narrativa da novíssima ficção portuguesa. Patrícia Portela, Afonso Cruz e João Tordo reúnem em suas produções características dissonantes, mas complementares. Voltemos à entrada do labirinto. Olhemos para as sombras das árvores alheias e nos apropriamos agora uma nova lição à moda de Eduardo Lourenço, que fala dos filhos de Álvaro de Campos. Nós falamos das sombras deixadas por Alberto Caeiro. Eu pergunto, é possível perceber que essa literatura de hoje, cuja produção não está restrita a uma definição de geração literária, trazer em si uma nova forma de lidar com a história, a sociedade e a recepção da própria obra? O nosso encontro, nesses dias todos e ao longo dos tempos, para discutir essa literatura, nos convoca a essa própria resposta. Estamos no caminho certo, de compreender que a literatura portuguesa sempre foi, sempre será, independente de qualquer tempo e de qualquer história, uma das literaturas que mais produz acerca de si mesma e que mais procura o embate consigo mesma. Obrigada. Muito obrigado, Gabi. Estamos aqui extasiados com o seu texto. Eu tenho certeza que não falo apenas por mim. Eu tomei a liberdade de escrever aqui uma declaração de amor para você. Depois eu vou ler, no final eu vou ler, né, como eu tenho feito para alguns comunicadores, aí a sua já está preparada aqui, mas deixa para o final, para a gente poder, né, causar esse suspense aí. Então, agora eu passo a palavra, finalmente, né, para a nossa Bianca Matia. Ela vai apresentar... Me perdi aqui, só um minuto, por favor. Ela vai apresentar a comunicação. No livro de contabilidade, os versos que contam a vida, uma leitura de Princípio de Karenina, de Afonso Cruz. Então, passo a palavra para a Bianca. Obrigada, André. Vocês me escutam agora? Sim. Tá, desculpem, gente, a confusão. Obrigada, Gabriela, por antecipar a sua apresentação. Boa tarde, então, a todas e todos. Muito obrigada, Jorge, André, Gabriela, pelo simpósio, pelo aceite também da minha proposta. Eu sou doutoranda em literatura na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu quero dizer que a proposta inicial da minha fala, tanto no título quanto na proposta, acabou destoando um pouco do resultado final do texto, mas eu espero que seja compreensível. Eu comecei a escrever e acabei tomando outro rumo. Bom, então eu vou fazer a leitura para também ficar dentro do meu tempo. E eu começo com um trecho do livro A Arte do Romance, do Milan Kundera, e que eu seleciono como epígrafe a conduzir pelo menos duas reflexões, a partir das quais eu proponho uma breve análise do romance Princípio de Karenina, de Afonso Cruz. A primeira, que o situa no contexto das discussões sobre o romance português contemporâneo, e a segunda, que o lê como um romance inautêntico ou mesmo convencional. Diz Milan Kundera, o romance se encontra cada vez mais nas mãos da mídia. Essa, sendo agente de unificação da história mundial, amplifica e canaliza o processo de redução. Distribui no mundo inteiro as mesmas simplificações e clichês, suscetíveis de serem aceitos pelo maior número, por todos, pela humanidade inteira. Esse espírito comum da mídia, dissimulado sob a diversidade política, é o espírito do nosso tempo. Esse espírito me parece contrário ao espírito do romance. O espírito do romance é o espírito de continuidade. Cada obra é a resposta às obras precedentes. Cada obra contém toda a experiência anterior do romance. Entretanto, o espírito de nosso tempo está fixado sobre a atualidade, que é tão expansiva, tão ampla, que expulsa o passado de nosso horizonte e reduz o tempo ao único segundo presente.
Incluído nesse sistema, o romance não é mais obra, coisa destinada a durar, a unir o passado ao futuro, mas acontecimento da atualidade como outros acontecimentos, um gesto sem amanhã. Fim de citação. No estudo de Miguel Real sobre o romance português contemporâneo, cujo período de análise finda com as publicações até a primeira década do século XXI, o autor apresenta como uma das características da dinâmica geral do romance português a internacionalização, externa, no que se refere a traduções e publicações, e interna, ou seja, do conteúdo desse romance, abrangendo espaço geográfico social, nacionalidade, identidade e psicologia das personagens e intriga motora da ação, tornando-se assim, nas palavras de Miguel Real, efeitos de um puro cosmopolitismo urbano. Será, portanto, este cosmopolitismo a característica a diferenciar os escritores emergidos na década de 90 dos novíssimos emergentes deste século. A compor esse quadro, Real destaca, dentre outros, Gonçalo M. Tavares, Patrícia Portela, João Tordo e Afonso Cruz. Trata-se, conforme o autor, e aqui eu cito, de uma geração que não escreve exclusivamente para o público português, dirige-se sem margem para um público global, um leitor único, mundial. Fim de citação. Diverso e plural, talvez, ou em muito, como resultado de 30 anos de uma adaptação à nova democracia portuguesa, ainda conforme Miguel Real, o romance português contemporâneo mostra-se em uma multiplicidade de estilos, de temas, de conteúdos e de estruturas narrativas. Nessa diversidade, Real destaca Afonso Cruz dentro do quadro de escritores cuja produção literária inclina-se ao conteúdo filosófico, e eu o cito nas considerações que elabora. O humus que vivifica e alimenta os seus livros é indubitavelmente o da cultura, isto é, o autor assume expressamente um tom profundamente subjetivo e pessoal, reduzindo o texto à memória do que esteticamente vivenciou em termos de arte, e não arte e cultura portuguesas, mas universais. Nos seus livros não se trata da descrição da realidade social e individual, mas de instaurar o elemento transfigurador entre o olhar que vê, a memória que perdura e a caneta que escreve. A cultura ou a vivência pessoal de uma experiência estética universal que, cristalizada na memória, em forma de livros e sentenças filosóficas, se recria ou transfigura em forma de texto. É a mesma citação que a Gabriela, há poucos minutos, acabou de ler. Bom, situado dessa forma por Real como um dos mais intelectuais dos novíssimos autores, a considerar o caráter da universalidade no conteúdo de sua produção literária, marca do cosmopolitismo, Afonso Cruz, portanto, em sua literatura, elabora a internacionalização do romance português, integra a transformação quanto à temática e ainda quanto ao estilo e à estrutura da arquitetura textual. À frente, uma década do período final selecionado por Miguel Real para análise do romance português contemporâneo, Princípio de Karenina, talvez, possa indicar uma prejudicial consequência do enfoque, também talvez excessivo, da cosmopolitização do romance português contemporâneo, e que me parece longe está de ser uma consequência unicamente pela análise que se faz das transformações que operaram esses novíssimos autores no romance português. O que quero dizer se refere muito mais a uma insistência quanto à universalidade temática, à abrangência de um chamado leitor global, com finalidades cada vez mais mercadológicas. E quanto a isso, também Miguel Real destacou em seu estudo, ao ressaltar que, e eu cito, a internacionalização do romance português foi acompanhada por um fenômeno cultural de mercantilização da literatura. Dito de outro modo, o romance desintelectualizou-se, perdeu estatuto e referência culturais. Fim de citação. Em certa medida, isso pode começar a explicar, por exemplo, a recensão crítica deste romance de Afonso Cruz por Elci Pécora na Folha de São Paulo, cujo título já enuncia o tom da recepção. Princípio de Karenina é uma sucessão kit de clichês edificantes. Passemos então brevemente ao romance. Um pai escreve uma carta à filha que não conheceu. Conta-lhe a vida desde a infância até o momento em que se encontra preso, condenado por um crime que não cometeu, mas que protagoniza por culpa da filha, no instante em que a conhece, sem que ela saiba disso. Cito: essa história minha e da tua mãe é também a tua.
No lugar sinistro onde me encontro, sabes o que está aqui escrito em todas as paredes, porque faz parte da estrutura intelecta destes edifícios? Vós que entrais aqui, abandonai toda a esperança. Escrever-te é a minha transubstanciação, de pão em palavra, de palavra em pai. É a minha hipótese de contrariar a pedra deste edifício, a sua funesta função, e de algum modo alcançar a redenção possível. Fim de citação. Tem assim início o romance. E se já aqui encontramos a referência um tanto repisada ao verso do canto 3 do Inferno de Dante na Divina Comédia, a frase inaugural retoma também a já tantas vezes lida frase inaugural de Ana Karenina, de Tolstói, sem nos fazer esperar por qualquer surpresa. Cito: eu seria muito infeliz num mundo feliz. Ela seria feliz em qualquer mundo, inicia o protagonista. Mas é certo que tal início, somado ao título do romance, se desagrada a alguns pela repetição, pode ser um convite à busca por um sentido de tais interrelações textuais, o que parece, na leitura que faço, não acontecer durante a narrativa. Talvez seja por isso que circunscrevo o romance numa trajetória já conhecida pelo leitor. A infância marcada pelo comportamento paterno de horror ao estrangeiro, em todas as suas dimensões, faz o personagem crescer em meio a um ambiente de medo e preconceitos, e parece ser esta a justificativa para o comportamento do personagem durante toda a narrativa. Escreve ele relembrando o discurso paterno. Nunca saia do seu país, menino, nunca saia de casa mais do que o estritamente necessário, que é perigoso, é muito perigoso, sublinhou com os olhos fechados. Se precisar de alguma coisa de fora, mande vir pelos correios. Sente-se à lareira que não há nada melhor nem mais importante. Em relação a seu futuro matrimônio, escolha na nossa região, ou pelo menos mulheres da nossa pátria, que são mais trabalhadoras. Apesar de serem muito feias, são virtuosas. Case-se com a filha do da farmácia ou com a filha do doutor. À noite, exija silêncio, abrace a necessária solitude de um varão, que um varão deve cultivar para bem da sua hombridade. E eu passei a ter medo de sair da aldeia, dar um passo era uma aventura. Tinha 8 anos. Fim de citação. O acolhimento, contudo, também pela deformidade que o protagonista tinha no pé, encontrava ele no amor materno. Evidencia-se, assim, um binarismo suficientemente estereotipado, o feminino como lugar de submissão e amor incondicional. Mesmo ao constatar o barbarismo paterno e o mal que lhe causava, cito, o meu pai barbarificava o mundo. Este conceito foi importante para mim, pois fui percebendo que ele, o meu pai, se resumia a um ponto e tudo o resto a uma ameaça. Com o tempo, percebi que a identidade construída assim não cresce, não tem para onde crescer, não admite nada que lhe seja exógeno. E percebi também que outro tipo de pessoas considera a identidade de uma forma diferente, semelhante a uma coleção de conchas. Fim de citação. Mas o protagonista cresce e não consegue se desvencilhar das recomendações paternas. Assume o lugar do pai quando este falece. E aqui ele passa a utilizar o livro de contabilidade, que também o pai usava, mas nele ele vai registrando seus pensamentos e depois frases que ele escutará da mãe de sua filha. E que isso vai ficar para um próximo trabalho. E segue seus ensinamentos, mesmo constatando a sua reprovabilidade. E eu cito novamente um trecho. A minha noção de amor na juventude era uma noção de propriedade. Tal como meu pai me ensinara, o amor constrói-se, por isso a escolha deve ser racional. Escolhemos uma pessoa adequada e depois vamos criando um edifício amoroso. O amor que nasce do ímpeto sentimental ou carnal é perigoso. É um ladrão de sobriedade e objetividade. Barbarifica-nos. Fim de citação. Diz o protagonista que, em seguida, casa-se com a Fernanda da farmácia. O pai, se vivo estivesse, aprovaria. A chegada de uma nova empregada, vinda do estrangeiro, do Oriente, da Cochinchina, o fará viver um amor, mas que pelo seu comportamento não chega a ponto de convencer o leitor quanto aos seus sentimentos. Se por um instante temos a sensação de uma mudança significativa no personagem, a narrativa não abre espaço para tanto. Com o envolvimento, a empregada logo fica grávida e não hesita em lhe contar. Cito, mostrou-me uma barriga perfeitamente lisa, disse que estava grávida. Tenho verdade nos olhos, disse-me a tua mãe, querendo dizer que tinha certeza.
Entra então o protagonista num sufocante, e digo manjado, percurso de sempre adiar o dia em que contaria para a esposa e dela se divorciaria, e sente até um certo alívio quando a empregada diz que precisa voltar para casa, porque o pai estava a morrer. Uma mentira que ela lhe conta, pois quem a chantageia para ir embora é a esposa, já ciente da situação. Grávida, ela volta ao Vietnã na promessa de que ele estaria com ela quando do nascimento da filha. O que não acontece. E aí vem a morte da mãe, a gravidez da esposa e o dilema moral do personagem. Cito: tinha-se instalado um grande dilema, diz ele, magoar uma ou magoar a outra? O que deveria escolher? Passados alguns anos e depois da morte da esposa, ele decide enfim ir ao encontro da mãe e da filha. Mas só em uma segunda viagem ao Vietnã, 2 décadas depois desta primeira vez em que lá esteve, apesar das notícias que teve delas e da carta que lhe fora deixada, quando voltou a Cochinchina nesta segunda vez, a negócios, é que milagrosa ou coincidentemente, para usar as expressões do narrador, encontrará com sua filha. Ouvirá seu nome no aeroporto, que estava ela atrasada para o voo, o mesmo voo em que estava ele. Conheceu a filha no avião, conversou com ela, sem entender sua língua, e sem lhe contar que era seu pai. Compreendeu que a mãe havia falecido. Na despedida, a filha coloca no casaco dele, sem que ele perceba, quando o abraçou, um saquinho de maconha que levava consigo. Por conta disso, há 3 anos ele se encontra preso à espera de morrer. Da prisão, escreve para a filha. Não consigo deixar de concordar com a recensão de Alcir Pécora no sentido de ser um romance com um certo exagero sentimentalista, com chavões em torno da felicidade, do amor e da solidão. Quase uma espécie de corrida em busca da felicidade. Mas em tempos como os de hoje, em que ser feliz é o novo normal, e agora retomo o início da minha fala, o romance se insere de fato nesse tempo presente, midiático, de linguagem comum. Está assim no espírito do nosso tempo, para lembrar Kundera. Do premiado e inovador A Boneca de Kokoschka, uma década depois, Afonso Cruz, com Princípio de Karenina, parece ter escrito um romance de mercado, o qual, nas palavras de Miguel Real, e eu o cito, não altera a mente e a sensibilidade do leitor, que, finalizada a sua leitura, permanece como era, tanto ao nível do conhecimento quanto ao nível da emoção. O romance confirmou-lhe o que já sabia e já sentia, ou imaginava saber e sentir, seja pela sua experiência individual, seja pelo visionamento de filmes e séries televisivas, seja pela leitura de outros romances. Fim de citação. Se a internacionalização do romance português emerge com a mercantilização da literatura, esta não deixa de impor suas regras. Se para vender, ser lido, premiado, divulgado, o romance precisa se dobrar a tais imposições que lhe arrancam o espírito, é preciso que enfrentemos tais leituras como uma forte e contundente crítica ao que por vezes também nosso, uma forte e contundente crítica ao, por vezes também nosso, descuido com a linguagem, que ao fim não deixa de ser um descuido com a própria humanidade, como escreve Terry Eagleton em Como Ler Literatura, e citando ele eu finalizo. Uma virtude da literatura é que ela restaura a verdadeira abundância da fala humana, e com isso recupera um pouco de nossa humanidade sufocada. Uma boa parcela da linguagem literária é copiosa e exuberante. Nesse sentido, ela pode agir como crítica de nossas expressões corriqueiras. Sua eloquência deve servir de censura a uma civilização em que a língua se tornou, em grande medida, toscamente instrumental. É isso. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, Bianca. Curiosamente, eu ia te fazer uma provocação agora, baseado no texto do Alcir Pécora, mas você já trouxe o texto aí, então eu acho que talvez a minha provocação não, ela fique um pouco perdida, mas tudo bem, a gente pode até tentar refazer aqui. Bom, eu não sei como que a gente pode proceder, se o Jorge quer falar alguma coisa, se a Gabriela quer falar alguma coisa, eu teria, assim, algumas... Sim, eu queria. Alguns comentários, mas vou passar a bola para o nosso venerável Jorge.
Bom, primeiro dar os parabéns aos 4 comunicadores de hoje, não é? Eu acho que foi uma sequência muito bonita, de leituras muito sensíveis, de textos pontuais, não é? Eu vou assim, elogiar tanto o Maurício quanto o Renan, porque, apesar de algumas pequenas gralhas que precisam ser consertadas, né, vocês conseguiram desenvolver um pensamento linear, né, de forma clara, de forma, eu diria até cirúrgica, daquilo que vocês se objetivaram se prontificaram a falar, né, e escreveram o texto. Acho que isso é fundamental para evitar o pensamento labiríntico, não é? Não é o pensamento labiríntico, eu esqueci o nome da palavra. Gente, a Covid é uma merda, né? Ih, esqueci, estão gravando o negócio. Foi de novo. Não é pensamento labiríntico. Eu vou lembrar agora o raio do nome do pensamento, que você sai abrindo caminho, e acaba não concluindo o pensamento que você abriu antes. Então, oi? Rizomático? Não ouvi. Rizomático. Exatamente, isso aí. Porque rizomático, porque você vai acumulando uma série de informações e você não fecha a informação anterior que você já viu. E o texto escrito, ele te ajuda a formular uma sequência lógica. Enquanto não, você, sobretudo para quem não tem domínio da matéria, quer dizer, vocês estão no início de uma trajetória agora, né? A escrita ela é fundamental. Eu acho que vocês fizeram exatamente o que a titia sempre recomendou fazer, né? Então, fizeram o dever de casa bonitinho, a titia está muito orgulhosa de vocês, viu? Gabriela, querida, eu agradeço demais a generosidade. Eu acho que você não tem que me chamar de mestre, né? Porque nós somos colegas, né? A dedicatória ao amigo, para mim, já é assim, eu já fico absolutamente contente, né? E é sempre um prazer trabalhar com você, trazer você para essas discussões, porque é sempre um ganho e uma voz importante para aquilo que a gente está querendo fazer, né? Então, eu agradeço de coração e quero muito, claro, obviamente, ter esse seu texto publicado, porque eu acho que ele também vai ser mais um do elenco dos tantos que a gente já vem recomendando, né? E, Bianca, querida, minha filha, você está com a tese pronta. Porra, eu nem... Ih, falei de novo. Eu nem sei se esse assunto é sobre sua tese. Menina, que texto bonito, né? E agora, eu, sinceramente, quer dizer, eu não gosto de Princípio de Carência. Li, assim, numa sentada, mas confesso que eu não gostei. Não é o melhor Afonso Cruz. Mas, por outro lado, eu também não gosto da crítica do Alcir Pécora, né? E acho muito irônico que uma pessoa que muito pouco trabalhou dentro da sua própria universidade pela literatura portuguesa faça uma crítica desse tipo. Né? Faça uma crítica desse tipo. Mas as críticas, desculpa te interromper, as críticas dele à literatura portuguesa são sempre assim pesadas, né? Então sinceramente, para mim não é um crítico de referência, a não ser que o estudo seja sobre o padre Antônio Vieira, sobre o Barroco, porque aí realmente ele é uma autoridade e a gente tem que tirar o chapéu, né? Então, para mim, eu sinceramente, eu acho que isso é uma sugestão minha. Essa crítica do Alcir Pécora deveria vir em nota de rodapé. Sabe? Enfim, eu acho que a gente tem que dar espaço para aqueles que nos engrandecem. Né? E eu acho que esse não é exatamente o caso. Agora, realmente, o romance esse romance especificamente do Afonso Cruz não me agrada. Não me agrada. Agora, isso não quer dizer necessariamente que ele, enquanto escritor, tenha perdido a mão. Está compreendendo? E eu acho que o seu texto deixa isso muito claro. Sabe? Imagina, quer dizer, para nós que estamos vivendo esse Brasil
de 2022, parece que enfatizar que é possível a pessoa ser feliz é quase que uma necessidade diária, constante. E aí eu acho que, nesse ponto, o texto do Afonso Cruz cumpre um papel importante nesse cenário. Você está compreendendo? Claro, obviamente, o princípio de Karenina não é a boneca de Kokosch. Né? O princípio de Karenina não é, por exemplo, os arquivos de Dresner. Né? Não é, absolutamente. Né? Mas eu acho que acaba, na verdade, abrindo para mais uma faceta do escritor. Quer dizer, e mostra, de uma certa forma, como ele tem essa flexibilidade eu diria até na própria manipulação da linguagem. Não sei. Agora, a crítica deixa o senhor não me agrada, absolutamente. Em nada. Em absolutamente nada. Não sei. Enfim, deixo aí a cargo de vocês, se vocês concordam, se vocês não concordam, mas pelo menos essa é a minha leitura que eu fiz da crítica dele. Né? E vamos combinar, não é? Ele faz umas comparações complicadas, como, por exemplo, você comparar Afonso Cruz com Walter Ugumãe. Sim, sim. Uhum. Não é? Enfim, não vamos entrar em detalhes, não é? Mas, para aqueles que acompanham o nosso curso, sabem muito bem que há uma comparação um tanto quanto complicada, mas, enfim, o crítico tem todo o direito a ter a opinião dele, e nós temos o direito de concordar ou não. Né? Eu acho que isso faz parte como é que eu posso dizer, da vida acadêmica. Né? Mas parabéns, viu? Trabalho muito bonito. E eu volto a dizer sempre no final das mesas, né? Já olhem as normas de publicação, coloquem dentro das normas, tá? Porque eu acho que é importante que a gente consiga reunir essa coletânea. Olha, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, eu publiquei no meu Facebook uma relação daqueles autores que nós lemos aqui. Né? E aí, quando eu fui fazer o levantamento, eu falei assim, gente, nós discutimos coisa pra caramba. Olha, Afonso Cruz, Afonso Reis Cabral, Ana Bárbara Pedrosa, Diogo Leite Castro, Geimília Pereira de Almeida, Dulce Maria Cardoso, Gonçalo M. Tavares, Hugo Gonçalves, Inês Pedrosa, Isabela Figueiredo, José Luiz Peixoto, Margarida Paredes, Patrícia Portela, Tiago Patrício, além de Lídia Jorge, Miguel Esteves Cardoso, Paulo Faria, Pedro Vieira, Teolinda Gerson e Yara Monteiro. Né? Então, vocês vejam que foi gente pra caramba em 3 dias. Em 3 dias. Né? Se a gente conseguir reunir todos esses escritores discutidos, né? E João Tordo, esqueci, coloquei aqui. Esqueci de João Tordo. Eu marquei ele na postagem, mas esqueci de colocar o nome dele, já vou autorar aqui. Se a gente conseguir reunir todos esses trabalhos numa coletânea desse GT, vocês vejam, na verdade, a promoção que a gente vai estar fazendo de leitura desses textos para outros leitores. Estão compreendendo? Então, por isso que é fundamental que a gente consiga colocar todas essas normas no papel em tempo hábil para a publicação do nosso e-book. Né? Acho que isso é um ponto super positivo. E vocês que já estão, para aqueles que já estão devidamente dentro das universidades, vocês sabem que isso conta na progressão docente. Para aqueles que ainda não ingressaram, mas estão fazendo concurso, isso conta ponto também, porque é uma publicação dentro de um e-book. Né? E para os alunos da pós-graduação, isso conta não só para o relatório de vocês, de atividades, não é? Mas também isso conta
como visibilidade para o próprio programa onde vocês estão realizando os estudos. Então, vocês vejam que é uma convergência, na verdade, de funcionalidades que essa oportunidade vem preencher. Tá bom? Eu passo para a Gabriela, para o André, se eles quiserem colocar mais alguma coisa, se concordam ou não discordam, sobretudo dessa provocação aí que o André ia fazer. Eu gostaria de ler meu texto, meu pequeno texto que eu escrevi para a Gabi, mas não sem antes mencionar o seguinte: a fala do Jorge ela é muito interessante e faz a gente pensar no quanto que ele é capaz dele não. Acho que o Jorge não vai aceitar a palavra que eu vou falar, mas eu acho assim, os escritores portugueses da novíssima geração, eles são devedores, essa é a palavra, hein? Eles são devedores do trabalho que o Jorge Vicente Valentim realiza, porque nós estamos aqui na condição de professores, de amigos do Jorge, né? E de professores também dos nossos alunos e alunas, e a gente leva adiante o trabalho que ele começou, que a Gabriela também desenvolve. Então, essa profusão de nomes aí que o Jorge... Eu não tinha parado para pensar nisso, realmente é incrível a quantidade de nomes que a gente estudou, que a gente conversou, mencionou, né? Ao longo desses 3 dias, é incrível. Então, essa turma aí, eles têm que tirar o chapéu para os brasileiros de cá, em especial para o nosso Jorge venerável, que ele é o homem da biblioteca, e um dia ele ainda vai sortear uns livros para a gente aí, o Erivelto vivia falando isso ainda. Um dia ele vai fazer isso ainda, a gente tem esperança. Olha, André, devedor eu não sei. Agora, é claro, obviamente, que o trabalho que a gente vem desenvolvendo é um trabalho realmente que vem chamando a atenção dessa produção e que nos coloca, de uma certa forma, numa posição pioneira, se a gente for olhar, por exemplo, que boa parte desses escritores que nós mencionamos aqui, são sequer lidos pela academia do país deles. Sim. Lembro lá o que a Patrícia Reis, o que o Gonçalves, o que Afonso Reis Cabral, né, o que o próprio Afonso Cruz já falaram publicamente. Sim. Então, não sou eu, não somos nós que estamos falando isso. Entendeu? Então, enfim. Agora, eu acho que é importante as pessoas fazerem o que gostam, né? Lógico. Então, vamos lá. Olha só, Gabi, escuta aí. Ó. Um texto apaixonado e apaixonante, sem medo de ser brega. Eu estou falando de mim, não é o seu texto, não. Eu sem medo de ser brega, eu estou falando isso para você. Ó. Um texto apaixonado e apaixonante que nos faz ter não somente a vontade de seguir adiante como pesquisadores de literatura portuguesa, mas buscar o conhecimento para, em comunhão, dividi-lo com nossos alunos e alunas. Gabriela Silva ensina e aprende, e nós, extasiados, seguimos citando sua lavra, registrando-a em nossos trabalhos e coração. Parafraseando um certo poeta de nossa MPB, 2 pontos. Gabi, continuaremos a segui-la, catando a sabedoria que entornas no chão firme da literatura. Eu estou falando do Chico Buarque, vocês conhecem a música, né? Chico Buarque, As Vitrines. Então, Gabi, parabéns. Obrigada. Eu também citei você já e tudo. Então é isso, Gabi. Eu agradeço muito, muito o afeto, não é? Como eu digo sempre, assim, nós precisamos de pares, né? Nós precisamos do nosso grupo, nós precisamos das nossas pessoas, não é, para trabalhar. O trabalho fica mais prazeroso, a descoberta fica melhor, tem um outro sabor, né? O compartilhamento em quem se pode confiar, né? Então, eu sou muito feliz por trabalhar com vocês e
E Jorge, é mestre, Jorge, é mestre. É mestre. A gente tem que respeitar a pessoa pelo que ela é. E você é um grande mestre. Não há como dissociar esse substantivo e esse adjetivo grande, mestre, da tua pessoa. Então, isso para mim é inquestionável, né? E esse simpósio é o segundo simpósio que nós fazemos juntos de parceria, muitos virão, não é? O primeiro foi o dos estudos da Unesp, e esse é o segundo, com excelentes apresentações, né? Com discussões muito profícuas, com o exercício da escrita, o exercício da fala dos teus orientandos, não é? Daqueles companheiros de simpósio, de outras edições, em outros eventos, né? Então, é sempre muito bom ver que a literatura portuguesa contemporânea, essa aqui, a nossa novíssima literatura portuguesa, ela tem encontrado, não é, tantos olhares diversos e que são confluentes em determinados aspectos, né, de compreensão do sentido dessa literatura. Então, ao pensarmos linhas mestras como Miguel Real, como a Silvina Rodrigues Lopes, como Ana Paula Arnaud, como Helena Buesco, como João Barrento, não é? E tantos outros que formam, né, esse grupo de leitores da literatura, crítico, né, dessa literatura, nós encontramos também o berço, né, do nosso cânone particular, não é, de estudo e crítico. Então, vai na mãe Jurema, vai na cabocla Jurema, que isso é encosto. Então, a gente encontra, não é, por exemplo, esses 3 dias, a quantidade de trabalhos diferentes, não é? E convergentes ao mesmo tempo, né? A Bianca, por exemplo, ela é uma saramaguiana como eu, né? A gente estuda Zé Saramago. Mas a Bianca também, ela trabalha literatura contemporânea, assim como a Maria Catarina trabalha Gonçalo Lima Tavares, mas tem o seu pé em Saramago, não é? Então, todos nós estamos traçando um mesmo percurso, né, nos labirintos dessa ficção, nessas sombras das árvores alheias, né, que são esses críticos, que são esses autores, que são né, que nós estamos sempre revisitando. Então, os trabalhos de hoje mesmo, não é? Eles são resultado, né, 2 deles são resultado do grupo do Jorge, né, do curso de extensão, né, que nós fazemos parte e que eu como professora convidada, e que eu vejo, né, sou testemunha de que esses trabalhos, eles vão, ao longo do curso, eles vão surgindo, eles vão se desenvolvendo, são sempre embriões de uma ideia maior, né, e que chegam em revistas como artigos completos, ou que chegam como dissertações, ou TCCs, ou teses de doutorado, né, e essa discussão da literatura portuguesa contemporânea não se esgota aí, né? Ela vai se espalhando e ela vai formando um campo teórico e um campo de discussão, né? De um olhar crítico muito, muito particular e muito poderoso, né? No sentido de poder mesmo, né? Porque é uma crítica que se exerce a partir de leituras teóricas muito bem fundamentadas, não é? E que vão, então, se expandindo, né? E alcançando outros leitores, outras universidades, não é? E que a gente vê que o fato hoje um amigo me disse assim, eu digitei o teu nome para ver qual era a tua sessão e tinha ocorrências do teu nome como referência crítica. O meu artigo de 2016, ele é resultado de um enfrentamento, não é? Porque pensar a novíssima ficção portuguesa é opor-se a um pensamento arcaico português, não é? Que vê todo o breve século XX como o século, o grande século das produções portuguesas, né? Do grande romance de Saramago, de Lobo Antunes, de Lídia Jorge, né? E que trata o século XXI só como herdeiros
não é? Desse século. E é preciso entender que é uma literatura que, sim, tem traços, óbvio, não é? A gente está caminhando no próprio devir do tempo, não é? Então, as coisas são herdeiras umas das outras, mas é uma literatura que também tem características muito particulares e que podem ser isoladas do resto dessa literatura portuguesa, né? Então, por isso, é importante se pensar cada autor que é trazido aqui. Fora isso, reiterando o que o Jorge disse, que é de extrema importância, é a publicação nos anais, né? Porque é um evento internacional, né? Um dos mais importantes eventos de literatura do mundo é a Abralic, né? Que conta, então, com grandes nomes, né? E que ter um trabalho publicado na Abralic dentro, né? Dentro de um simpósio temático que tem se configurado como muito importante. Nós temos uma média, pessoal, de 20 a 30 inscrições no nosso simpósio desde que ele começou. O primeiro simpósio tinha 33 inscrições, né? Então, e nunca é menos do que 20 inscrições. Então, a gente vê a potência dessa novíssima ficção portuguesa que precisa de um lugar de discussão e que se aparta da poesia, que se aparta de Saramago, mesmo que encontre alicerce nessas literaturas, nesses outros objetos, a literatura, a ficção portuguesa novíssima é um conceito que está sendo construído, né? Como disse a Isabel no nosso encontro na sexta-feira, não existe um cânone da literatura específico, não é? Porque pela própria designação da palavra cânone, mas existe, não é? A nossa particularização dessas obras e como nós entendemos que se forma um cânone a partir dessa literatura, né? E é por isso que nós estamos trabalhando aqui. Então, foi um prazer ouvir todas as comunicações, não existe dissonância entre elas, né, em termos de objetivo, em termos de autor, todas trazem em si especificidades muito interessantes e contribuíram em formar um painel de excelência crítica, né, nessas tardes e manhãs que nós estamos aqui. Então, muitíssimo obrigada. Eu estou mais uma vez, eu sou muito emotiva, estou mais uma vez, eu termino uma Abralic emocionada, né? Pela qualidade, pelo companheirismo e pela honestidade desses trabalhos e que esse meio aqui é um meio de resistência política, identitária e da academia, que é um lugar que tem sido apedrejado constantemente e que nós sabemos que é daqui que sai o nosso futuro, o nosso presente, o respeito aos nossos mestres, aos nossos professores e a todos aqueles que construíram o trajeto que nós estamos seguindo até aqui. Muitíssimo obrigada. Votem em mim em 2000 e alguma coisa. Eu estou pensando aqui, depois dessa fala apaixonada e apaixonante da Gabriela e lúcida, porque não pode faltar esse outro adjetivo, né? Eu acho melhor a gente fazer igual o Pelé, né? Parar no auge, porque o que aparecer de agora para diante, eu acho que é ladeira abaixo. Depois da fala da Gabi, eu acho que essa fala encerra. Eu queria agradecer demais ao professor Jorge, à professora Gabriela, por terem me convidado a participar como coordenador. Foi um sonho realizado, muito feliz mesmo. Esses 3 dias foram maravilhosos. Estou muito, muito feliz. Queria agradecer também ao Maurício pela exposição dele. Eu não vou fazer comentário nenhum, Maurício. Assina embaixo, tá? Ó, você está super bem. O Renan também. Renan, parabéns. E a Bianca, a gente não precisa falar nada, a Bianca já está aí, né? Encaminhadíssima com a tese, como disse o Jorge, né? Já está escrita. Gente, não é minha tese. Isso é resultado de simpósio temático de Gabriela Silva. Mas já está no caminho, já está no caminho, né, Bianca? Já está no caminho, porque o seu texto tem essa toada aí que a gente percebe e você seguindo já
já vai A tese da concretizar aí. Bianca Vai ser... Saramago, gente. Tese Saramago. Isso. Vem Bom, aí. enfim, então, se mais alguém quiser dizer algo, eu encerro por aqui. Passo a palavra para o Jorge, se ele quiser. Não, é só agradecer mesmo, tanto a Gabriela quanto ao André, né, pelo companheirismo, pela, como é que eu posso dizer, pela sensibilidade, pelo jogo de cintura, né, que tivemos que ter em alguns momentos, né? Mas eu acho que isso também faz parte, né, da vida acadêmica, né? E dizer assim que eu estou assim muito feliz, eu acho que é saldo assim super positivo, né? Vou falar igual o Eugênio Lisboa, né? Como eu não estou ainda com a honestidade do túmulo, não é? Mas eu acho que eu já estou chegando na honestidade da aposentadoria. Então eu fico assim muito feliz porque eu sei que isso não vai parar, sabe? Esses simpósios, essas discussões, esses grupos, eles não vão parar, eles vão continuar. Eu acho que a presença da Gabriela e do André, de uma certa forma, é uma garantia disso, né? Mas também a presença de todos vocês que estão aqui, né? Jovens pesquisadores, jovens doutores, né? É a certeza de que a gente pode sonhar com um outro país possível, né? A gente pode sonhar com outro país possível. Então, assim, agradecer mesmo, assim, de coração, né? E torcer para que o nosso próximo simpósio seja presencial e possamos ter discussões produtivas, né? Pós-simpósio, pós 18 horas, né? Em outros lugares em que a conversa possa fluir, acompanhada, por exemplo, de queijos e vinhos, né? Então, vamos todos torcer, né? Para que isso aconteça muito rapidamente, né? Então é isso, gente. Super obrigado. Sem mais delongas. Isso aí, obrigado então, gente. Obrigado pela parceria. Obrigada também, gente. Mais um agradecimento. Obrigado, gente. Foi ótimo. Tchau, tchau. E para alguns aí, até sexta. É verdade, até sexta. Até sexta. Sexta-feira a gente bota